Chegamos lá, o corpo estava em decomposição já, fase inicial de decomposição. Ao lado do corpo, assim, tinha um morrinho de terra, um montezinho de terra. Pode continuar, irmão. Continua. Um morrinho de terra e tal. E aí, uma corda e uma égua amarrada. Aí, quando a gente foi ver, tirou a camisa do cara para fazer a ectoscopia, né? O exame externo do cadáver. A gente viu a marca dos pés, das patas do animal, nessa região abdominal aqui do cara. E as calças arriadas. Então, ele estava tendo relação abusando do animal. Aí entra uma característica interessante, curiosa. Esse cara, ele era zoófilo? Sim ou não? Eu até te perguntei por isso, né? Eu perguntei qual o nome, Você perguntou o nome. Zoofilia. Então, cara, eu vou dar minha opinião. Não é a opinião da polícia, não é a opinião do perito, não é a opinião minha opinião. Não, nesse caso. Por quê? Porque não era o hábito dele. Ele tinha perdido a esposa há algum tempo e lá é muito isolado mesmo. Então, assim, para mim, a característica é a minha interpretação dos livros de medicina. A zoofilia eu tenho a opção de ter relação com o ser humano e eu prefiro, ou eu só tenho libido com o animal. Entende a diferença? Agora, dá para afirmar? Não dá, porque eu não sei quanto tempo ele fez isso com aquele animal. A minha opinião é baseada na leitura do livro de medicina, que ele fala que as parafilias, de modo geral, elas são características da exclusividade. A libido só é alcançada daquela forma. Entendi. Entendeu? Então, pode ser que ele, depois que perdeu a esposa, passou a fazer isso? Desenvolveu isso? Sim. Não tem como afirmar. Mas dentro desse contexto do livro, não. Mas o fato é que ele fez isso e o animal revidou e matou ele com um coice. Certinho, a pata do animal aqui, ao lado do montinho de terra, uma corda amarrando o animal. E onde que você imagina que isso ia parar no IML? Tipo assim, morte violenta. Foi produzida por um instrumento contundente, uma pancada contundente. E mais um agressor que chega no ML na condição de vítima, né? De uma morte violenta, mas provocada por uma agressão dele inicialmente. Exatamente. Nesse caso, um animal com o animal chegou a levar o óbito dele. Agora, irmão, continuando nesse tema aí, legal, assim, tu deu a tua opinião, mas com todo o cuidado fundamentado na leitura da gramática, né? A opinião de acordo com o contexto. Isso, com contexto. Qual é o contexto? O cara, ele era casado e tinha esposa. Quanto tempo que a esposa dele morreu? Há 2 meses. Tinha algum conhecimento que ele era um cara que praticava isso? Não se tinha conhecimento. Não tinha. Foi os parentes que achou, os parentes que chamou a polícia e falou. Ele perdeu, a esposa dele, tipo assim, faleceu há 2 meses. Talvez tenha sido isso que fez ele fazer isso. Talvez, e o meu contexto da minha opinião é também baseado em quê? Não estou defendendo ninguém não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Teve o que merecia, vamos dizer assim. Sim. Mas qual é o contexto? Ele morreu fazendo isso. Ou seja, ele não tinha nem o cuidado de fazer aquilo ali adequadamente, vamos dizer assim. Ou nem conhecia direito o animal, a agressividade do animal, que retribuiu, dando coice nele e levando ele a óbito.